Alô, galera, o que podemos esperar do Santos depois desta última parada do Campeonato Brasileiro para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu vou utilizar uma resposta do técnico Marcelo Fernandes a uma pergunta que eu fiz na coletiva pós-clássico contra o São Paulo, porque nessa resposta, o técnico Marcelo Fernandes dá algumas dicas do que ele espera do Santos. Será que o Santos vai ser um time mais descansado? Isso certamente esperamos que sim, né? O Santos vai ter aí praticamente 2 semanas para poder se preparar para os 4 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Agora, será que além de descansado, veremos um Santos mais ousado, mais competitivo, mais entrosado? Será que alguns jogadores vão voltar a ter a mesma produção inicial depois que se tornaram peças importantes, né? Depois que viraram titulares, especialmente Jean Lucas, Lucas Lima, entre outros jogadores? É exatamente isso que esperamos, certo? Depois da vinheta a gente confere tudo isso. É isso aí, galera. Estou falando aqui, né? Vocês já devem ter percebido, direto da Vila Belmiro, no meu cenário virtual aqui, né? Bacana. Lendária Vila Belmiro. Bom, mas vamos ao assunto do vídeo. O que podemos esperar de verdade desse Santos nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro? Santos que está muito próximo de ficar livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, já chegou aí aos 42 pontos, está em 14º lugar, mas ainda pode ser ultrapassado por Vasco e por Cruzeiro, que tem jogos a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos, tem 40 pontos. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos e tem 37, tanto um quanto o outro, se vencer esses 2 jogos que tem, né? 2 jogos para o Cruzeiro, 1 jogo para o Vasco. Se eles vencerem esses jogos, eles ultrapassam o Santos. Mas, independentemente de qualquer outra coisa, tem outros clubes aí nesta luta e o Santos só depende dele. Se o Santos atingir aí mais uma vitória, estará aí praticamente livre, né? Uma vitória e um empate já garante matematicamente a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Santos que, mais uma vez, infelizmente, disputou o Campeonato Brasileiro só com esse objetivo, infelizmente, o objetivo de permanecer na primeira divisão, na divisão de elite do futebol brasileiro, que é algo absurdo na história do Santos, né? O Santos jamais poderia passar por uma situação como essa. O Santos é clube para brigar lá em cima. Infelizmente, nos últimos 3 anos estamos presenciando e testemunhando essa vergonha, esse vexame do Santos, da administração Andrés Rueda. Bom, mas vamos lá. Eu perguntei ao técnico Marcelo Fernandes, eu fiquei incomodado realmente com a postura do Santos no clássico contra o São Paulo deste domingo. O Santos que entrou em campo aí com uma escalação até teoricamente bastante ousada, ofensiva, com 3 atacantes, voltou a usar o esquema com 3 atacantes, 4-3-3, que na prática não foi nada disso, né? Todos vimos um Santos que se defendeu praticamente com 10 jogadores no primeiro tempo, especialmente. No segundo tempo, o Santos voltou ao 4-4-2 com a saída do Maximiliano Silveira e a entrada do Rodrigo Fernandes. O time deu uma equilibrada no jogo, mas o São Paulo foi bem melhor. O 0-0 acabou sendo até um bom resultado para o Santos, levando em consideração o futebol que o time apresentou dentro de campo. E eu perguntei, incomodado com isso, eu perguntei ao técnico Marcelo Fernandes o que aconteceu, por que o Santos se defendia sempre com 10 jogadores, por que o Maximiliano foi muito mais um marcador de lateral do que um atacante. E o técnico Marcelo Fernandes, no começo ele demonstrou uma leve irritação com a minha pergunta, mas depois ele foi aí, né, entendendo, e pelo que ele disse, o Santos vem aí para essa reta final do campeonato, depois desse período de descanso, né? O Santos folgou nesses dias, folgou nessa segunda-feira, só se reapresenta na quinta-feira para voltar aos treinos, e aí esperamos que com o time descansado, com um time mais preparado no próximo dia 26, quando o Santos voltar a campo para enfrentar exatamente o Botafogo, né, que perdeu a liderança na última rodada. Esperamos que o Santos esteja muito mais bem preparado e possa fazer um jogo, né, equilibrado, pelo menos, com o Botafogo. Esse jogo vai ser no Rio de Janeiro. O Botafogo tem um jogo a mais para fazer também no campeonato e joga antes de enfrentar o Santos. O Botafogo joga no dia 23, lá em Fortaleza, no Ceará, contra o Ceará, e depois de 3 dias enfrenta o Santos, né?
vai ter que fazer essa viagem, vai ter que se preparar para o jogo contra o Santos em apenas 3 dias, o que é uma vantagem, não deixa de ser uma vantagem para o Santos, que vai chegar descansado, enquanto que o Botafogo vai vir aí, né, virar de uma viagem para Fortaleza para enfrentar um jogo duro, já que o Botafogo precisa agora vencer todos os jogos se quiser garantir aí a conquista do título brasileiro. Botafogo que neste momento é o vice-líder do campeonato, mas tem um jogo a menos do que o Palmeiras, portanto ainda depende apenas dele para ser campeão brasileiro. Vamos ouvir aqui o que o técnico Marcelo Fernandes respondeu à pergunta que eu fiz a ele na coletiva, logo depois do clássico contra o São Paulo. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. O desempenho do Santos caiu muito dentro de casa, né? Se por um lado, fora de casa, tem conquistado pontos preciosos, dentro de casa, o último grande jogo do Santos foi justamente contra o Bragantino, quando perdeu, mas fez um grande jogo. Na minha opinião, não merecia perder do Bragantino. Hoje você colocou 3 atacantes, na prática você tinha 4 atacantes, né? Você tinha o Lucas Braga, que joga de lateral, não, de característica, eu tô falando, né? Você tinha 4 atacantes dentro de campo. Você tinha o Max, você tinha o Soteldo, você tinha o Marcos Leonardo. Mas, na verdade, foram atacantes que não jogaram como atacantes, né? O Max, por exemplo, ele mais marcou o Caio Paulista do que foi marcado pelo Caio Paulista. O time, muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, você vê as estatísticas, 70% de posse de bola para o São Paulo. Tudo bem, você falou do cansaço, realmente, desgaste, a gente compreende, mas no segundo tempo, quando você muda o esquema, o time melhora, o time consegue ficar mais com a bola, o time consegue produzir mais ofensivamente. O que deu errado, né? Porque você, teoricamente, montou um time para ir para cima, para contra-atacar rápido, mas não contra-atacava. Outra dúvida que eu tenho, por que o Santos, em toda a bola parada, cruzada na área do Santos, tanto escanteio quanto cobrança de falta, o Santos não tem ninguém que fique na sobra no ataque? Você não vê um homem, por exemplo, só se passou despercebido para mim. Lá na frente? Na frente. Para segurar 2 zagueiros? Isso. Você está querendo dizer que não deixa ninguém na frente para segurar 2 jogadores? Lá no meio de campo, é isso? Não, sim. Lá no meio de campo. Sim, escanteio contra mim. Pelo menos na intermediária. Sim, o time inteiro dentro da área. Dentro da área, então tá bom, vou te falar. Nos jogos contra o Red Bull, não sei se você viu, nós deixamos Soteldo e Lucas Braga encostados na linha, no canto do meio de campo. O Lucas Braga e o Soteldo. Entendeu? Só que assim, os caras começaram a matar a gente, que o cara que marcava ia receber a curta no escanteio. Então, o Lucas Braga ou o Soteldo tinha que recuar. Quando se você pegar vários jogos e assim, uma lição que a gente faz, eu vou até te falar. A maioria das equipes voltam com 10 jogadores. A maioria, a grande maioria. E nós tentamos mudar e mudamos isso no começo, de colocar dois homens na frente. Colocamos 2 homens na frente. Só que, às vezes, você tem times que faz jogada curta, você tem equipes que têm jogada, por exemplo, hoje tinha uma jogada do São Paulo, do Pablo Maia, que já fez 2 gols no campeonato. Ele sai do rebote e faz o gol de cabeça na marca do pênalti. Nós marcamos essa, até com o Soteldo, porque dentro da área nós temos a defesa marcando em zona e 2 pessoas no rebote, no bloqueio, que era Nonato e o outro, não me lembro quem foi agora. Nós tínhamos 2 no bloqueio. Então, assim, é conforme o jogo, Wagner. A gente não é uma questão que volta com os 10. É de acordo com aquilo que o adversário apresenta. A gente não tem como colocar 2, 3 na frente. Por exemplo, se você colocar 3, ficam 3 defensores que ficam no mano, não tem problema. Entendeu? Às vezes a gente coloca porque eles ficam com 3 rebotes, mas é importante a nossa bola parada e eu falo para você. Nós melhoramos muito no quesito até que a gente não toma gol. Entendeu? Mas em 3 jogos que a gente não toma gol. Mas, com certeza, o que você está falando, a gente pensa também pelo seguinte, é uma forma de repente, você sair rápido, você sair num contra-ataque, e a gente deixa de fazer isso justamente para ter que marcar, porque o adversário tem alguma coisa de produtivo para preocupar a gente. E outra pergunta foi, esqueci, Wagner, a respeito do esquema, né, que não deu certo. Sim. Mas assim, Wagner, deixa eu te falar. Nós entramos com o Rincon também de falso contra o Flamengo e acabou ele tendo que sair do meio dos 2 e jogar um pouco mais à frente com o Rodrigo. E casou muito bem. Poucas vezes ele só vinha para a construção, abrir os zagueiros para os nossos laterais passar, como a gente tem feito. Mas que o Flamengo encaixou muito bem, o 4-4-2. Hoje a gente tentou com o Max, que vinha jogando muito bem, mas você também falou que verdade, que ele se preocupou muito em marcar e deixamos de jogar. E acho que faltou isso. Esse elo não foi muito. O primeiro tempo não foi bom.
e a gente tem que ter consciência disso, e a gente tem que entender que hoje a forma que a gente joga mais tranquila e mais coesa que a gente tem, realmente com os 3 zagueiros. O caso do Dodô, por exemplo, acabei de falar, ele estava 2 jogos aí para voltar aí, na bica para voltar. Ele teve um problema intestinal muito forte agora, e nós preferíamos ficar com ele resguardado já porque os zagueiros não tomaram os cartões. Que a gente tem o Jair, que eu coloquei um pouco no outro jogo, e não temos outro zagueiro. Teremos que improvisar. Então, agora esse prazo agora vai ser importante para que a gente trabalhe bem o Dodô e que a gente possa voltar ao nosso esquema que deu certo, com todo mundo apto, como falei, o Basso também. Mas é importante a sua indagação, porque são circunstâncias de jogo. A gente tem vez que dá e tem vez que não dá. É assim que funciona. É isso, gente. Vocês perceberam aí que o Marcelo não gostou muito da minha pergunta, mas acabou, né, refletindo sobre o assunto e sinalizou que deve reutilizar o esquema sinalizou não, né? Disse diretamente, praticamente disse, que vai aí, contando aí com o retorno do Dodô, que se recupera aí de um problema de lesão. Nesse último jogo ele teve até a chance de voltar e teve um problema intestinal, conforme o próprio Marcelo Fernandes contou, e por isso não pôde participar do Clássico. Mas ele deve estar aí à disposição. Ele não jogou os jogos anteriores por conta de dores no joelho esquerdo, mas ele já está aí praticamente recuperado, vai ter esse tempo todo aí para ficar 100% em condições físicas de jogar. Santos que também vai ter esse tempo para descansar outros jogadores, como o Jean Lucas, né, como falei aqui, quem sabe Lucas Lima, o Soteldo, que jogou também meio no sacrifício, Marcos Leonardo, embora esses jogadores foram convocados, né, Marcos Leonardo para a seleção olímpica, vai participar aí de um período de treinos da seleção olímpica, e Soteldo junto com Tomás Rincon foram convocados para a seleção da Venezuela. Mesmo assim, são períodos de treinamento, eles não vão jogar o tempo todo, são 2 jogos apenas que a seleção da Venezuela vai fazer, já a seleção olímpica nem vai jogar, é só um período de treinos, então, de certa forma, eles também vão ter tempo aí para ficarem em melhores condições de jogo para enfrentar o Botafogo. E os outros jogadores vão ter todo esse tempo para se prepararem o melhor possível para essa partida. Então, espera-se que tenhamos um Santos mais competitivo, mais inteiro, né, mais entrosado, mais treinado, né? Marcelo Fernandes também vai aproveitar esse tempo para treinar, mas é isso que a gente pode esperar, um Santos mais treinado, mais descansado, mais preparado e num esquema que deu certo, que melhor deu certo, né? Que foi o esquema 3-5-2 com a volta aí do Dodô, que vai fazer de novo aí o trio de zagueiros com Joaquim e Messias. Há uma pequena possibilidade também do João Basso, né? Marcelo Fernandes falou que a recuperação dele está muito boa, evoluiu demais nos últimos dias, ele que vem aí de um problema, né, muscular, pode ser que ele seja ainda aproveitado este ano, mas eu acho mais difícil. A tendência é mesmo que o Santos termine a temporada com Dodô, Joaquim e Messias na zaga. Tem o Jair também aí pedindo passagem, né? Logo ele deve ser aproveitado, o garoto Jair, que é uma grande promessa da base do Santos e já estreou no time profissional, né? No jogo contra o Goiás, ele jogou alguns minutinhos, né, no final da partida, então pode ser que ele também tenha chances aí até o final da temporada, nesses últimos 4 jogos. Então é isso, né, gente? Vamos torcer aí para que o Santos, né, volte o melhor preparado possível, tá certo? Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, se não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a gente crescer por aqui. Rumo aos 20 mil, hein? Estamos próximos aí do número de 20 mil inscritos. E eu avisei, quando chegarmos a 20 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas do Santos por aqui, tá bom? Grande abraço a todos, nos vemos por aqui. Valeu, tchau.